Antes tarde do que nunca. John Textor e toda a galera da SAF que administra o Botafogo admitiram que houve erro no planejamento. E além de terem apontado esse erro, segundo a matéria, tomaram o Palmeiras como exemplo. Só que tem um detalhe. Para adotar essa fórmula do Palmeiras, o John Textor vai ter que resistir a 4 efeitos colaterais. Mas se ele conseguir, a temporada 2026 do Botafogo vai ser um 2024 2.0. Para melhor. Já eu te mostro o que está rolando e te explico, tá? Parece bem complicado de entender, mas é muito tranquilo. E eu vou falar também de uma situação triste, na minha opinião, que rolou bem no dia do aniversário do John Textor. Eu vou te falar uma coisa, eu dei uma varrida aqui nas redes sociais e posso te dizer que uns 95% da torcida do Botafogo não gostou disso aqui. E para quem nunca me viu, primeiramente, perdão pelo susto que você levou, mas garanto que eu sou feio, mas não mordo. E meu nome é Renato, sou da mídia esportiva independente e futebol aqui é falado sem clubismo. E caso você goste de futebol, aqui é o seu lugar. Se inscreva no canal aí e seja muito bem-vindo. Claro, bem-vindo ou bem-vinda. Tem muitas mulheres que acompanham aí os vídeos, isso é muito legal. Então bora para os assuntos do vídeo, a começar por ele, John Textor, o cara que se sentou no dia 30 de setembro. Ele completou 60 primaveras. Tá novo ainda, hein? Era para ser um dia feliz, só que nem todo mundo estava a fim de comemorar. Segundo a matéria, torcida do Botafogo faz protesto no Newton Santos contra John Textor. Eu achei meio pesado esse título aí, só que esse aqui tá pior. Botafoguenses chamam Textor de palhaço e vigarista em protesto. Pelos títulos das matérias aí, eu fui correndo ver o que estava acontecendo. Falei, poxa, será que invadiram o estádio atrás do cara, em pleno dia do aniversário dele? Mas vindo da parte clubista da mídia, como sempre, até é. Mas não é bem por aí. Na realidade, eram alguns torcedores segurando 2 faixas, uma delas escrito palhaço e vigarista, e a outra escrito planejamento de merda. E tem uma coisa que eu adoro fazer, que é ler os comentários. E quando eu cheguei lá, só confirmou aquilo que eu já imaginava. A esmagadora maioria estava defendendo o John Textor. Sou botafoguense e tenho gratidão ao Textor. Ele foi fundamental em todas as áreas do Botafogo. No ano de 2024 tivemos muitas glórias, porém 2025 está sendo muito abaixo do esperado. É evidente que nenhum botafoguense está satisfeito, porém, chamar ele de vigarista acho até um pouco covarde de parte da torcida. Sem ele a gente estaria disputando para não cair e tudo mais. Eu concordo plenamente. Chamá-lo de palhaço e vigarista é uma parada meio pesada. E vou aproveitar e fazer uma proposta aos amigos botafoguenses que foram lá se manifestar contra o John Textor. Vocês trocariam o John Textor pelo nosso querido amigo Júlio Casares? Eu não conheço nenhum deles, mas eu tenho certeza que a resposta seria não. Mas também concordo que o planejamento do Botafogo para essa temporada foi ineficaz, certo? Só que pelo menos teve um planejamento. Ineficaz, mas teve. E no meu time que não tem planejamento? São Paulo virou terra de ninguém. Para falar a verdade, cara, a diretoria do meu clube não sabe o que significa a palavra planejamento. É muito para eles. E diferente do que acontece no São Paulo, quando vai tudo por água abaixo, a SAF do Botafogo admitiu que erraram nessa temporada. E antes do final dessa temporada, já estão recalculando a rota. Que legal, né? Como diz a matéria, Botafogo mira a construção de cultura vencedora e toma Palmeiras como exemplo. Diretoria crê em temporada irregular de jogadores importantes. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Botafogo optou por reformular o elenco e não obteve sucesso em 2025. Ainda que tenha havido mudanças, o clube crê na construção de uma cultura vencedora e tem o Palmeiras como exemplo. A direção da SAF considera que o Botafogo é capaz de manter a motivação interna, mas entende que jogadores importantes para a equipe fazem temporada para lá de irregular. Esse fator influencia nos resultados. A SAF admite que teve erros no planejamento, como a mudança de treinadores. Assim, aposta na continuidade de David Ancelotti, que agrada internamente, é tido como moderno e ofensivo. O clube está ciente dos erros de David, como a dificuldade para ler os jogos e realizar alterações, mas blinda o treinador com a presença de diretores próximos a ele. Talvez você não tenha entendido o tomo Palmeiras como exemplo, mas eu vou explicar. O Abel Ferreira chegou no Palmeiras em 2020 e está aí até hoje. Já no Botafogo se passaram 11 treinadores de 2020 para cá. Parece que não,
Mas isso faz toda a diferença. É um detalhe muito importante você tentar preservar um treinador só, né? Porque quando você troca, você tem prejuízo financeiro, você tem que trazer jogador para adaptar no projeto daquele outro treinador. É uma bagunça. Você gasta tempo, gasta dinheiro, campeonatos escorrem pelo ralo e por aí vai. E você vê quantos títulos que o Palmeiras ganhou daquele tempo para cá? Vários, né? Quando a gente analisa a situação superficialmente, parece até fácil segurar o trabalho de um treinador vitorioso por tantos anos, mas não é não. Eu posso te garantir que a Leila Pereira é uma mulher de fibra. Essa mulher é embaçada, viu? Ela tem muito mais pulso do que muito dirigente homem do futebol brasileiro que estufa o peito e se julga o Superman. E eu sei que o John Textor, ele tem esse potencial. Eu sei que ele tem, é um cara corajoso. Só que se ele quiser replicar o projeto da Leila, ele vai ter que passar por 4 efeitos colaterais. Eu vou dar uma pincelada rápida sobre cada um deles, ok? O primeiro, se o John Textor quiser segurar o David Ancelotti por muito tempo, ele vai ter que modelar o plantel para o David Ancelotti. Tem muito jogador com o perfil que ele precisa que não está no Botafogo. Como tem alguns jogadores no Botafogo que não encaixam no sistema de trabalho dele. Então, além de participar o David Ancelotti das reuniões com o departamento de scout, que são muito competentes, diga-se de passagem, você vai ter que trazer os caras que ele quer e afastar os caras que ele não quer. Negociar, vender, emprestar, e isso daí o John Textor sabe muito bem, e até gosta. E é aí que entra o segundo efeito colateral. Toda mudança demanda tempo para adaptação e também muita paciência. Eu tenho certeza que a diretoria vai ter essa paciência e o treinador também. Só que a torcida nem sempre. E o negócio é ter cabeça fria e inteligência para lidar com essa pressão. O torcedor vai reclamar mesmo, é normal, eles têm o direito de reclamar, o clube é deles. A parada é transparência acima de tudo, ele tem que dar um jeito de aparecer para o torcedor e explicar as etapas do processo. Vai ser questionado? Na maioria das vezes, mas ele tem que botar a cara. Efeito colateral número 3. Ele tem que ter peito e pulso firme para lidar com as panelas do plantel. Isso daí derruba treinador. Identificou o alfa, o criador de confusão, negocia. Você quer um exemplo? O ano passado a Leila descartou Dudu, que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Quarto e último efeito colateral. Esse aí eu posso te garantir que o John Textor vai sofrer. Veja bem, nenhum treinador gosta de instabilidade no plantel. Tipo, o cara vai dormir com o time montado na prancheta, quando ele acorda, o clube vendeu 3. Aí quando ele consegue ajustar o time, o clube vende mais 2. Aí a coisa começa a desandar, a torcida vai pedir a cabeça de quem? E talvez, e muito provavelmente, esse foi o motivo principal da saída do Arthur Jorge. Você já parou para pensar nisso? Você lembra do discurso dele? Ah, eu senti que fechou um ciclo vitorioso. Então, isso daí diz muita coisa. Eu só acho que ele tem que parar de dar carta branca para o jogador. O cara sai a hora que quer, na primeira proposta que aparece, eu acho que está errado. E é interessante ele perguntar para o treinador se ele vai utilizar o jogador ou não. Se é importante para ele continuar até o final da temporada com o cara no plantel, enfim. Não é só deixar o cara aí e já era, certo? E se o cara for sair, que tenha pelo menos umas 2 opções para o treinador escolher. O Botafogo, né, a SAF do Botafogo tem dinheiro para isso. Eu acredito que o David Ancelotti vai ficar para a próxima temporada? Não, não acredito que fique. Mas seria interessante ficar dentro desses moldes aí. Aí é sucesso. Então capricha na opinião aí embaixo, porque eu leio todos os comentários, ok? Pessoal, gravando um vídeo aqui para vocês sobre um lance polêmico do jogo de ontem entre Botafogo e Bahia. O Glorioso venceu o Bahia por 2-1 no Newton Santos. E eu queria falar sobre um lance polêmico, mesmo com a vitória do Botafogo, que eu fiquei um pouquinho revoltada. Direto a gente escuta as pessoas falando, nossa, que choro, quando a gente vai reclamar de algum lance, né, polêmico do jogo, quando o nosso time não vence. Então, eu vou reclamar, mesmo com o Botafogo ganhando, porque eu achei que foi pênalti e eu achei que deveria ter sido marcado. Pega só o lance que eu gravei no Newton Santos. Bom, nesse lance a gente consegue ver claramente por esse ângulo que o jogador do Bahia tá com o braço aberto dentro da área. Aí não deu pra ver que a bola bateu na perna dele antes de bater na mão. Porém, eu já vi muito pênalti assim ser marcado. E eu acho que, mesmo que o árbitro não desse esse pênalti, porque, né, alegando que a bola bateu na perna e depois bateu na mão, eu acho que era um lance que deveria ter sido revisado. E não, o VAR não chamou. Então eu acho que a gente tem que reclamar quando acontece erros de arbitragem, na nossa opinião, mesmo quando o nosso time vence. E por isso eu quero saber de você, torcedor. Na sua opinião, foi pênalti pro Botafogo ontem contra o Bahia?